Olá a todos, Fernando aqui da Foco Filmes para mais um tutorial. Tutorial de fundo branco, corpo inteiro. O tutorial anterior a gente não fez corpo inteiro, porém passamos informações que não vamos passar nesse daqui. Então se você não viu, clica no link para entender aquela diferença que a gente falou de iluminação para o fundo e para o primeiro plano. Clica lá, entende aquilo primeiro e depois vem para esse daqui para você conseguir replicar o que a gente está fazendo no estúdio para corpo inteiro. E também para entender como é que foi feito o anterior, que é muito bacana. Às vezes você não precisa de corpo inteiro, faz só primeiro plano ou plano médio. A gente está no estúdio da Foco Filmes, ele tem 4,5 metros de largura por 7 de comprimento. E a gente resolveu não usar o nosso fundo para trazer para vocês uma solução que vocês possam replicar na casa de vocês ou no estúdio de vocês. A gente já vai falar sobre isso, mas primeiro eu queria pedir a ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer e a gente conseguir trazer sempre mais informações mais relevantes para a galera que segue a gente já há muito tempo. Eu sei que vocês mandam e-mail, comentam os vídeos, comentam lá no Facebook, mas é muito importante para a gente realmente que vocês cliquem no gostei, compartilhem o vídeo no Facebook, em todas as redes sociais que vocês fazem parte, porque isso faz o canal crescer, as empresas verem que o nosso canal está crescendo, ajudarem a gente a produzir os vídeos. A gente faz tudo com recursos próprios, mas quanto mais curtidas, mais compartilhamento nós tivermos, mais recursos a gente vai conseguir para trazer vídeos relevantes para a comunidade. A gente tenta trazer vídeos que realmente mudem o jeito de você trabalhar, a gente não traz informações superficiais, a gente ensina realmente como produzir chroma key, a gente tem um tutorial completo de como operar HDSLR, são tutoriais muito relevantes para quem quer se transformar num profissional. E a única coisa que a gente pede em troca é compartilhe nosso vídeo, curte aqui o vídeo no YouTube, joga lá no Facebook, enfim, faça o possível para espalhar esses vídeos na sua rede social. Vamos lá, a gente está aqui no estúdio da Foco Filmes, ele tem 4,5 metros de largura por 7 de comprimento. Ele já seria um estúdio perfeito para gravar fundo branco, infinito, sem nenhum outro recurso de tecido e piso. Só que a gente trouxe aqui um tecido e um MDF branco de 2,5 mm para você conseguir replicar isso onde quer que seja. O que a gente fez aqui? A gente pendurou um tecido branco lá atrás, tecido comum, normal, não tem nada de especial nesse tecido. A gente jogou ele até aqui no piso, pegou um MDF branco de 2,5 mm e jogou por cima do tecido. Esse MDF foi simplesmente jogado lá. Ele lá no final, como é muito fininho, ele só é branco na superfície, mas ele é muito fininho e quando você joga ele lá para trás, a câmera não consegue pegar o que não é branco. Então você não precisa ficar preocupado quando for comprar um MDF que a borda não é branca. Quando ele está para trás, o ângulo que a câmera pega lá no fundo não vai revelar que você tem um MDF aqui em cima, uma placa de madeira. Por que a gente usou a placa de madeira? Por que a gente não veio com tecido até aqui o meu pé? Por alguns motivos. Os principais são, se eu tivesse com tecido aqui e me mexesse, esse tecido ia enrugar. E quando ele enruga, ele provoca sombras. E essas sombras iam revelar e você ia ver que não tem um fundo infinito. Você ia ver a sombra e ia ficar feio, não ia perder a função do fundo infinito. E outra é que você não tem preocupação de sujar o tecido, amassar ou escorregar, o tecido fica frouxo, você pode escorregar. Esse MDF é legal porque ele reflete um pouco de luz, ele não é totalmente fosco. Então você não precisa jogar tanta luz nele quanto você joga de repente num tecido de algodão, por exemplo. Isso ajuda um pouco, é legal que ajuda um pouco a você iluminar, você não precisa de muita iluminação. Agora vamos lá, o tecido ele está a 2,5 metros de mim, de distância de mim. Por que eu estou nessa distância? O motivo principal é porque aquele tecido, quando você joga a luz nele, ele vira um rebatedor gigante. Então tem um monte de luz vindo aqui por trás das minhas costas, cabelo todo, no meu corpo inteiro. Se eu chegar muito perto, essa luz vai ficar cada vez mais forte. E ela causa uma aura, assim, uma borda muito feia no apresentador, em quem está falando aqui para frente da câmera. Como é que você evita isso? Se afastando do fundo. Se eu colar lá atrás, isso vai aparecer e fica horrível, você perde o foco, fica meio leitosa a imagem. Então você precisa dessa distância. A gente, quando foi fazer esse teste aqui, foi a primeira vez que a gente faz um fundo infinito corpo inteiro, a gente normalmente faz plano médio, plano americano, e a gente não estava conseguindo tirar essa aura de jeito nenhum, a gente se afastou, não saía,
foi quando a gente percebeu que a gente tinha esquecido um filtro UV na frente da nossa lente. Então a gente desatarrachou o filtro e quando a gente tirou esse filtro, tudo ficou perfeito, nítido e focado. A gente normalmente deixa esses filtros na frente da câmera, da lente, para proteger realmente a lente, de bater e tal, não arranhar o nosso primeiro elemento da lente. Mas quando você tem alguma coisa trabalhando contra isso, quando a situação está perfeita, você esquece que o filtro está lá e acaba trabalhando com o filtro, não tem problema nenhum. Mas quando a situação é adversa, como essa daqui, gravando praticamente contra a luz, o filtro começa a trabalhar contra você. Então, se você tiver qualquer filtro na sua câmera, tenta desatarrachar ele e trabalhar sem para ver como é que fica, principalmente gravando em fundo branco. Como eu falei da distância do fundo, eu não tenho essa distância para o piso. Meu pé está grudado aqui no chão. Então, esse MDF, por ser brilhoso, eu não precisar jogar tanta luz, ajudou nisso também. Muita gente pergunta para a gente, achava também que a gente fazia fundo branco com chroma key. A gente já fez fundo branco com chroma key algumas vezes, mas exige uma pós-produção muito maior. Você tem tempo de render, você tem que saber fazer o recorte do chroma key, você precisa iluminar muito bem também. É desafiador iluminar o fundo branco, mas também é desafiador iluminar o chroma key. O chroma key, quando você ilumina cabelos, como o meu, por exemplo, recortar um cabelo como o meu no chroma key é muito difícil. Então, quando você tem o fundo branco já pronto, você sabe que vai usar o fundo branco, opte pelo fundo branco, porque a sua pós-produção vai ficar perfeita. Eu já falei do crop aqui na lateral, né? O nosso estúdio tem 4,5 metros, mas a gente cropa a imagem toda para não precisar ter um estúdio gigantesco. Você consegue replicar isso num espaço que você consiga colocar o ator corpo inteiro e consiga gesticular com fundo totalmente branco. E as laterais você na pós-produção pode cropar e não tem problema nenhum. O que de iluminação a gente está usando aqui para esse fundo? Nós temos 6 iluminadores no total. São 4 Quartz Light e 2 Digital Light. A princípio, a gente tentou usar o Digital Light lá atrás, porque é uma luz maior, mais soft. A gente achou que ia ficar melhor, mas não ficou. Ela não tem uma pressão como a luz dura tem. Então a gente jogou 2 Quartz Light direto lá, ele não tem difusor, não tem nada, não tem nem bandor. Ele está jogado direto no fundo. Tem mais um lá no teto. Ele não é meu contraluz está sendo feito pelo próprio fundo. Como eu falei, é um rebatedor gigante, não precisa de contraluz. Esse de cima, ele está jogando exclusivamente no chão, para o piso, para dar um ganho aqui na iluminação do chão, do piso. Então, são os 3 iluminadores que eu tenho lá atrás e tenho mais 3 aqui na frente. Um bem no chão aqui, está em cima de uma 3 tabelas, iluminando essa primeira parte aqui do meu piso, que a gente percebeu quando a gente fez o primeiro teste e levou lá para a ilha, a gente percebeu que a gente precisava de um pouco mais de iluminação aqui para o chão. A gente já tinha um Quartz Light que está quase grudado aqui na câmera, deve ter 5, 10 graus aqui, iluminando também só a parte de baixo. Ele tem um bandor, ele está totalmente bandeirado, pegando só daqui para baixo, pegando realmente o piso para dar um levante. E a luz que está me iluminando como luz principal, e a única luz que eu tenho, é um Digital Light de 6 lâmpadas, porém a gente só está usando 3 lâmpadas nesse iluminador. Ele é um iluminador de 6 lâmpadas, mas a gente intercalou, uma lâmpada sim, uma lâmpada não. É muito importante, vocês vão perceber, é muito importante perceber essa relação da iluminação do fundo com a iluminação do ator, do apresentador. Quando você ilumina com o fundo branco, o olho humano ele vai tentar equilibrar a iluminação do fundo. Então você vai olhar o apresentador e vai achar que ele está escuro, mas ele não está. Evidentemente, a primeira vez que você faz isso, a câmera vai te mostrar o histograma, como a gente já mostrou no tutorial de histograma, todo lá para estourado do lado direito. Não se preocupe, você só tem que ver se a exposição da pele, um pequeno morrinho de pele, está legal, e você tem certeza que a iluminação do apresentador, de quem está falando, está bem feita. Você tem que jogar um pouquinho com aquilo ali, não confie no LCD da câmera, leva para um computador, vê numa tela grande, se você tiver um monitor, para ter certeza que o apresentador está bem exposto, ele não está estourado nem subexposto. Bem, eu acho que é isso, a gente já passou aqui toda a planta de iluminação. Se você quer receber um PDF com a planta da iluminação,
qual iluminador, onde é que está posicionado aquele iluminador, a altura de cada um, a distância que ele tem de mim. As instruções para receber esse PDF estão aqui na descrição do vídeo. Clica lá, vai estar explicado como é que você recebe. É muito bacana você receber isso, porque você vai ter a distância exata de cada um, a altura de cada um, e vai poder replicar exatamente o mesmo setup que a gente fez aqui na sua casa. Bem, é isso, um grande abraço, espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo tutorial da Foco Filmes.